gente está num lugar muito bonito e muito chique em Belo Horizonte, a Casa Dourada. Lá dentro, quando eu entrar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lugar, esse espaço, o que ele se tornou. E eu vim falar com a minha convidada, a Cris Gontijo. Eu conheci ela no salão, esperando a manicure, muitos anos atrás. Desde então, eu venho acompanhando a trajetória da Cris e ela hoje faz lingeries, principalmente pijamas maravilhosos. Por isso que eu vim de pijama para Casa Dourada. Porque não é qualquer pijama, né? Vamos combinar. Vamos lá encontrar a Cris? Que honra te receber aqui. Delícia. Seu pijama também tá chiquérrimo, né? Dos de Cris Gontijo, mais chique. Bem-vinda à Casa Dourada. Obrigada, querida. Que lindo aqui, né? Eu sou apaixonada com essa casa. Essa casa, ela traz tanta memória, tanta coisa afetiva, né? É. Muito legal. E é maravilhosa, que é dos anos 70, né? Os anos 70 é uma época muito bonita, assim, de design. Eu adoro as coisas dos anos 70, acho lindo. Você estava falando da casa, né? O que eu acho incrível é que essa casa, a Fonsina, proprietária da casa, fez questão de manter todas essas coisas que traz essa memória afetiva da Neném Gutierrez, o bom gosto, né? Sim. Imagina uma cozinha vermelha, banheiro vermelho, com uma pintura automotiva, né? É impressionante. O teto, olha a maravilha, tudo aqui tem... Ali não é papel de parede, ele é um tecido que foi feito para a neném. Gente, sensacional. Eu tenho um tecido no meu escritório, da Donatelli, que eu cobri o banheiro de tecido. É muito ousadia. Você também é bem, né? Mas é Patrícia Guerra, minha irmã, que me ajudou a projetar. E é isso, né? Eu acho que deve dar essa sensação de casa, né? De estar trabalhando também numa casa, né? Em casa. É muito gostoso. E foi tão interessante também como que a Fonsina me procurou. Ela conheceu a minha marca na CJ Mares de São Paulo, comprou um Cris Gontijo, apaixonou. E quando ela veio montar a Casa Dourada, a primeira marca que ela procurou foi a marca Cris Gontijo. Olha que coisa mais linda. E eu tenho uma honra de dizer que ela, quando me procurou, ela falou, olha, Cris, aqui todas as marcas, elas rodam de 6 em 6 meses, que é tipo uma pop-up. E eu falei, não, ótimo, então eu fico de agosto, quando ela inaugurou, a dezembro. Chegou em dezembro, ela me procurou e falou, ó, sua marca eu quero fixa. Olha que sensacional. E aí, como eu tinha o meu espaço, minha loja, eu combinei, então, que eu não teria mais o meu espaço e ficaria fixa aqui. Sensacional. Não, eu fico feliz. Então, vamos começar falando um pouquinho da sua marca, que foi a primeira marca de homeware do Brasil. Você me contou que Heloísa Tolipan, jornalista muito querida, te encontrou e falou com você, olha, quando eu fui fazer uma matéria com você, as pessoas até riram, vai buscar uma mineira e tal. Ai, gente, o povo fica mangando de nós, né? Adorei, olha. Essa é a Cris, não gente. sabem a nossa capacidade, né? Conta aí, conta essa história. A história é muito... Eu quero que você conte da marca e depois a gente vai antes da marca, para entender como que você chegou nesse design de lingerie, né? Conto, que a história também é impressionante como que eu caí nisso, porque eu falei que não ia mexer com isso nunca, tá? Tudo que eu falo nunca acaba caindo. Então, eu escutei uma frase ontem fantástica. Tudo que você teme é o que te atrai. Então, assim, eu tinha falado que eu não teria nunca uma loja de lingerie. Eu abri a loja de lingerie. Depois eu conto como que ela apareceu. Mas em 2006 eu abri a marca, na realidade chamava Libélula. Eu lembro disso, Lembra? Você me contou essa história. Bem, na verdade, né, Cris, a gente conhece há mais de 30 anos, mas a gente não conta do salão de beleza. 30 anos, mais de 30 anos. Eram duas menininhas, né? Continuamos, eu acho. E quando, em 2006, eu abri a marca, chamava Libélula, era só lingerie. Pouquíssimas camisolas e pijamas. Depois de 1 ano e meio, a marca Libélula estava crescendo, foi maravilhosa. Eu comecei a resolver produzir, porque eu só trabalhava com marcas importadas. Entendi. Dolce, Versace, Gucci. Eu tinha só marcas importadas, pouquíssimas marcas brasileiras. E depois de 1 ano e meio, eu senti necessidade de ter um produto meu, diferenciado, com minha cara. Eu comecei a produzir a lingerie. Que ótimo. Quando? 2007. Do nada, assim, você aprendeu a fazer. Não, outro segredo, tá? Eu não sei pregar um botão.
E como que você desenvolveu isso? Você foi entendendo quem que podia te ajudar nos processos também, né? Uma coisa legal é porque a minha mãe, eu falo que minha mãe é uma grande referência de bom gosto. Então, assim, eu, na verdade, não sei produzir, mas você não acredita. Eu pego, mas você tem olho. Bato o olho numa peça, eu te falo se ela é bem feita, o que ela tem que ser, como que ela deve ser. É impressionante como que eu tenho esse olhar bom para as coisas. Sim. E aí eu resolvi, então, fazer essa parte da lingerie. Quando eu comecei a fazer a lingerie, meses depois, uns 6 meses depois, eu recebi a notícia que tinha uma pessoa que fazia lingerie no interior de Minas Gerais com o nome de Libélula. Ah, tá. E a pessoa me procurou porque ela falou, olha, para você vender outras marcas com o nome de Libélula, ok, mas produzir a sua marca com o nome de Libélula, não pode. Há males que vem para bem, né? Foi maravilhoso. Porque aí a pessoa queria me vender por um valor absurdo. Eu falei, não seja por isso, eu troco meu nome rapidinho. Claro. E aí eu troquei pelo nome Cris Gontijo. Aham. Quando eu troquei pelo nome de Cris Gontijo, eu sou muito inquieta, né, Cris? Eu adoro estar sempre reinventando. Qual que é seu signo? Leão! Não, eu fiz uma vez mapa astral, eu não acreditei, fiz 2 vezes, porque eu falei, não é possível, até a pessoa assustou. Eu tenho ascendente leão, eu sou leão e tenho a lua... Lua em leão. Tudo leão. Nossa, eu sou super leonina, mas você consegue ser mais leonina que eu. Incrível isso. E aí você falou, bom, sou inquieta. Vou fazer mais alguma coisa. Já que é para mudar o nome, vamos fazer mais. Sim. E aí eu fiz um pijama, que eu achei tão lindo, que eu falei, vou usar. E eu nunca vou me esquecer, porque eu tenho até a foto na casa da minha mãe. Um aniversário meu, eu fui de pijama. Ah, sensacional. Quando eu cheguei lá, minha mãe olhou e falou, filha, o que aconteceu? Eu falei, mãe, esse pijama é tão chique que eu vim pra cá. A mãe falou, mas você não vai sair na rua de pijama não, né? Eu falei, vou. Por que não? E daí em diante eu comecei a fazer. E sempre amando fazer o pijama, a camisola, para ir pra rua. Só que na época, Cris, todo mundo achava que era uma louca, né? Normal. Quando as pessoas acham que a gente é louca, é porque a gente está fazendo alguma coisa interessante. E aí, como que você quebrou isso? Eu não tenho problema nenhum em quebrar barreiras com isso. Eu gosto, sabe? É bem o que me move, inclusive, é o desafio. Sim. E aí eu comecei a fazer, comecei a vender. E a pessoa falou assim, mas eu não vou usar pra rua. Eu falei, não tem problema. Fique em casa. Usa em casa. Como você quiser. Abre um vinho. Exatamente, vai curtir. Namora. Esse é um ponto muito legal. Sabe o que me fez criar isso, Cris? Porque eu falo, isso eu aprendi também com a minha mãe. Minha mãe falava assim, eu não entendo as mulheres. Se arrumam para encontrar com as amigas. Chegam em casa... Se desarrumam para encontrar o marido, né? Exatamente. É verdade. Contraditório, né? Não, e o que eu achei mais interessante é que ela fala, repara para você ver, a gente faz uma maquiagem maravilhosa para sair para a rua, para encontrar os amigos, para uma festa. O que é a primeira coisa que você faz em casa? Você tira a maquiagem. Tira a maquiagem e normalmente, que não é um caso, põe a pior roupa para falar que fica confortável. E aí eu achei tão interessante, o dia que eu parei para pensar, falei assim, por que as mulheres associam que o confortável é o vagabundo? A roupa velha. Exato. E também essa coisa de se vestir para o outro, né? Se vestir para ser visto e esquecer a esfera íntima, amorosa, sensual, né? Que é a do marido, ou hoje em dia a gente tem que falar, ou da esposa, porque mulheres namoram mulheres também, né? A gente precisa considerar isso. Exatamente. Porque, né? Então, é como se a casa fosse... Em casa você fosse se esquecendo, né? E a casa... Hoje em dia, a casa tem uma importância tão grande, né? Nossa, principalmente depois da pandemia. E, inclusive, eu ia até falar sobre isso. Na pandemia, foi tão interessante que em novembro de 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Paris, uma semana imersão na ESMOD, da moda. E lá, eles falaram coisas, assim, tão longe da nossa realidade. E eu sou pessoa de anotar no caderninho. Eu também. Eu sou anotar no caderninho. Aí eu adoro ler, adoro estudar. Eu brinco, meu apelido é CVC. É curso, viagem e cobrança, porque eu cobro muito de mim também. Então, assim... CVC é ótimo. CVC, eu sou a maior CVC. E lá eles falaram da questão da loja online, deram várias dicas. Quando eu voltei, e com uma marca pequena, né, uma moda que eu inclusive trabalho
Não tem intenção nenhuma, já quis uma vez ser grande, mas cheguei à conclusão que não é o meu perfil. E tem a ver com o exclusivo também, eu acho, o exclusivo, né? Cris. Agora eu estou muito nesse trabalho do exclusivo. As pessoas brigam, falam assim, mas eu adorei, eu quero mais. Eu falo... Não é produção em escala. Não é. E o valor está nisso também. E aí você voltou, aí no curso você aprendeu várias coisas. Falava da questão da loja online, um tanto de coisa. Em dezembro eu comecei a colocar tudo em prática. E o pessoal, Cris, você acha que alguém vai olhar loja online de pijama? E eu falo, eu também acho que não, mas falaram, né, vamos fazer. Nossa, te salvou então, né? Porque a pandemia foi foi o maior crescimento da minha vida. Foi o maior crescimento da minha vida. Porque as pessoas começaram a comprar pijama também, para estar mais em casa. Olha que incrível isso, né? E aí o que eu acho que me encantou é o que você falou agora. Foi o momento que as pessoas perceberam que estar em casa é o momento de se cuidar. Porque na verdade as pessoas olham a casa, até hoje em dia as pessoas decoram muito, mas muitas vezes elas olham a casa como um lugar menor, né? Por exemplo, as férias. Para onde você vai nas férias? Por que você não pode ficar em casa? Falar assim, não, agora eu tô de férias, poder ficar mais em casa. Às vezes você tem uma casa linda que você quer aproveitar, né? A casa é um lugar sagrado, gente. É para onde você volta, né? E é onde você tem o seu bem maior que a sua família. Exato. E é onde você... É o que te funda, né? É a sua fundação, né? Para onde você volta, onde você se recarrega. E eu acho que a sua marca deve ter tudo a ver com isso, né? Assim, porque... tem a ver com a autoestima da mulher. Eu lembro uma vez, né, eu uso Cris Gontijo há um tempo, tenho peças da Cris Gontijo e tal, e a gente já conversou sobre isso, né, da importância, e você sempre fez esse trabalho com as suas clientes, né, muito. Da questão da autoestima. Inclusive, não sei se você lembra, nessa época também, eu comecei a estudar eu dava curso sobre sensualidade, pompoarismo, porque eu sempre acreditei que a gente tem que ter um conhecimento para ter um cuidado do nosso corpo, né? Tudo. Então, assim, esse autocuidado, para mim, é a razão do viver da Cris Gontijo. Foi bom que você definiu muito bem, né? O que é? O que te move? É o autocuidado. Eu acho que o autocuidado é lindo mesmo, porque é o espaço que você tem para sonhar na vida, né? Se você deixa de sonhar, e eu tenho uma amiga que ela fez um projeto de doação de produtos de higiene para mulheres em vulnerabilidade, né? Em situação de vulnerabilidade. E eu fiquei pensando no significado de você poder se cuidar, passar um creme, passar um batom, que é a hora que porque aquelas pessoas que se preocupam só com a sobrevivência, muitas vezes elas estão tão ocupadas da sobrevivência que elas deixam de sonhar. E o autocuidado te permite isso, né? Ter contato com você e sonhar de novo. Mas não precisa a gente estar numa situação de vulnerabilidade para a gente esquecer de se cuidar, né? Muitas vezes a gente esquece, deixa que a agenda fale mais alto, eu tenho que fazer tal coisa, e aí deixa o casamento, né, a relação amorosa em segundo plano, e você vai... Eu acho que o autocuidado te lembra, né? É quase que um lembrete, assim, de regar a vida, né? Cultivar a vida, né? Porque eu acho que a gente faz tão no automático, já reparou isso? A gente toma banho, aí depois já tem aquele ritual. Eu vou escovar o dente, pentear o cabelo, passar um creme, desodorante. Você não curte aquele momento, né? Eu até há pouco tempo atrás convidei a Cláudia Bueno, ela fala sobre massagem, ginástica facial, sabe? Eu convidei para falar para as minhas clientes, que sempre, todo mês praticamente, usando até esse espaço maravilhoso da Casa Dourada, uma vez por mês eu faço alguma coisa convidando as mulheres. É claro que a próxima vai ser a Cris Paz, né? Óbvio, já estou de olho nela. Porque eu falo que é isso, a gente tem que espalhar para o mundo, contar para as mulheres as coisas boas que tem por aí que a gente pode compartilhar. É verdade. Né? E é isso, é um cuidado muito grande, esse do... Passar um creme, que seja rapidamente, mas você tem que... cultivar a vida mesmo, né? Viver durante esse processo também, né? E a sua marca, então, foi super crescendo, mas hoje você está mais focada na questão... pelo que eu percebi ali, eu vi um pouquinho do seu espaço, depois a gente até pode ir lá. Eu acho que os pijamas começaram a falar mais alto. Muito. Foi na pandemia. Até então, eu tinha sempre essa coisa da lingerie, todo mundo associa muito a minha marca lingerie, que continua, claro, mas a parte do pijama e a camisola, eles cresceram demais. Sim. Pela demanda e também por uma coisa tão interessante. Eu vou contar uma coisa assim. Esses dias,
esses dias, assim, tem um tempo já, né? Eu estava conversando com meu marido, quantas vezes, Cris, nós que trabalhamos com a moda, principalmente em Belo Horizonte, você sabe disso, que você acompanha a moda quantos anos? Teve um dia que eu cheguei e falei assim, chega, eu não aguento mais, eu saturei. Isso daqui é uma loucura. Dessa coisa de ter que buscar novidade, nova estação, todo. Né? É. Eu até te falo, foi exatamente no final do ano, antes de eu vir para Casa Dourada, foi essa mudança minha de vida mesmo. A minha família demandando, meu filho numa idade de pré-adolescência, precisando de mim, você sabe bem como que é. Eu falei, não, eu não dou conta. Eu não dou conta de ser mulher, não dou conta de ser mãe e ser empresária ao mesmo tempo. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Aí eu cheguei para meu marido, na verdade, ele chegou para mim, deu um basta, falando que eu trabalhava 12 horas por dia, era uma loucura. Eu falei, não, vou mudar. Ele fala, tem anos que você fala que vai mudar e você não muda. E aí foi um momento que foi um baque para mim, eu falei, eu vou mudar. Aí eu cheguei para ele e falei, quer saber? Eu não quero mais a Cris Gontijo. Vou mudar minha vida, eu não dou conta, que não sei o quê. Dormi falando isso. Ele virou e falou, quero ver quanto tempo que vai durar essa frase sua. Dormi. Acordou no dia seguinte, pensou melhor? Não dormi. Aí eu virei e falei assim, Gustavo, eu não posso acabar com a Cris Gontijo. O que eu vou usar? O que eu vou vestir? Eu preciso da Cris Gontijo para começar por mim. E eu fiquei pensando, porque eu tenho muito orgulho de dizer, sinceramente, Cris, eu faço essa pergunta para todo mundo. Você conhece alguma outra marca brasileira que faça a proposta que eu tenho? É verdade, não conheço. Não tem. É. Pijamas, nós temos milhares, números, pijamas lindos, confortáveis, temos vários. Mas o meu tem uma história sempre por trás. E eu queria que você contasse um pouquinho da estampa, tanto do meu quanto do seu. Que só para a gente ter uma noção, porque eu acho que é muito legal quem está assistindo ter uma noção de como é seu trabalho. Para entender o que é. Realmente eu falo que esse é o diferencial, né? Inclusive hoje eu coloquei esse exatamente para poder te mostrar como que funciona. Primeiro, que as minhas coleções, eu não chamo mais de coleção. Sabe por quê? É muito atemporal. Essa peça, eu acho que ela tem uns 2 anos, talvez. Aí um dia eu fui gravar um vídeo, eu falei assim, isso aqui é peça velha. Aí a pessoa, Cris, não é velha, é antiga. É clássica. Clássica. Porque essa é a ideia da Cris Gontijo. Então, o pijama, ele, na verdade, eu falo esse loungewear, ele não caduca. Não. Primeiro pela qualidade. Você vai lavar, usar. Você mesmo tem peças minhas de quantos anos? Estão impecáveis, eu garanto. Anos e anos, impecáveis. Impecáveis. Então eu falo muito isso. A qualidade para mim não passa de uma obrigação. Sim. Então qualidade é óbvio. Mas aí vamos à estampa. Essa estampa aqui, eu tenho uma paixão muito grande, que foi a carta que meu bisavô escreveu para minha mãe quando ele foi me visitar, quando eu nasci. Ah, gente. E a minha mãe, ela um dia pegou essa carta, tá num quadro, depois até mando a foto para você. Ela pegou essa carta, virou e falou assim, isso daqui para mim vale mais do que qualquer joia que eu tenho, porque isso aqui é uma carta de amor. Lindo. Porque ela foi criada pelo avô. Ah, tá. Ele era o pai dela para ela. Uhum. E quando eu nasci, eu sou a 4ª filha. Então, óbvio que a mamãe sabia cuidar de uma criança, né? Já tinha 3 à frente. E ele escrevia, não dê ácido, coloque toquinha, meinha. A gente é muito que bonitinho. Então, ele falando como que cuida. Mamãe fala, isso aqui é a maior demonstração de amor. Lindo. Eu peguei a carta, escaneei. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela de Londres. Escaneei a carta, mandei para ela. E ela pegou a carta, você perceber no pijama, que tem a carta todinha com a letra dele. A letra dele, que é a carta. E ela, então, eu falei com ela, eu quero elementos que remetem ao amor. Aí ela colocou o ninho de passarinho, que é o passarinho cuidando, a flor. A flor é uma coisa muito forte para mim. Porque eu acho que a coisa da natureza, feminino, eu trabalho muito com essa coisa do feminino. Sim. Então ela colocou o passarinho, a flor, o cadeado da Ponte de Paris, porque essa coleção foi fotografada. É a Ponte Neuf, né? E a coleção foi fotografada lá. Então, que ótimo. Então, assim, ela trouxe esses elementos todos pintados na aquarela, Cris. Gente, depois eu te mostro, é lindo o trabalho. O resultado ficou muito maravilhoso. Não é? Lindo. E aí eu fiz o pijama, fiz um kaftan, fiz mais uma peça. Tudo meu é pouco, sabe, Kaftan é Cris? incrível. O kaftan também foi um sucesso. E assim, são poucas peças. Aí a pessoa fala, mas não dá tempo da gente ver. Eu falo, então fica de olho.
Porque é essa a história. Essa exclusividade, né? Conta a história dessa estampa. Essa estampa chama Amor de Mãe. E é tão interessante que agora eu dou conta de contar assim, mas eu, muitas das vezes, inclusive quando eu fui falar com a minha mãe, eu choro muito. Imagina. Eu vou começar a chorar. É. E minhas irmãs falam, Cris, você não grava vídeo sem chorar. Eu falei, gente, eu sou emotiva, eu sou movida à emoção. Eu também sou. Sem o menor problema, gente, né? Leonina, entende isso? Leonina é assim. Vai. E essa coleção, Amor de Mãe, isso é cartas de amor e amor de mãe. Pra você ver como que o amor é tão presente pra mim. Um dia eu dei umas flores pra minha mãe e ela fala assim, filhinha, eu amo ganhar flores, mas eu fico com muita dó, porque as flores morrem rápido. Dá uma dó mesmo. E ela fala assim, eu queria guardar essas flores. E aí o que eu fiz? Dei o buquê pra mamãe, fotografei, mandei a foto pra essa menina de Londres e ela então pintou as flores. Nossa, gente. Uma aquarela também. E repara pra você ver que os raminhos, aqui ó, são os corações. São orquídeas, né? São orquídeas. Olha, é isso, os raminhos são corações. São corações. Orquídeas, eu não sei nome de flor, mas aqui tinha no buquê. Realmente o buquê era maravilhoso. Dava até dó dele morrer mesmo. E aí a menina foi e desenhou. Eu não contei pra mamãe, fiz a estampa e aí eu criei esse pijama, um outro clássico, que minha mãe é uma senhora muito clássica, mamãe é super conservadora. E criei um short com a blusa mãe e filha. Ah, que lindo, que é uma coisa ótima também, né? Mãe e filha. Ai, sua mãe ficou... Não, eu falo, mamãe é muito, assim, uma pessoa muito fechada, muito fria, sabe? A mamãe não se emociona, não. Ela fala que a gente tem que conter as emoções. O oposto da filha, né? É do tipo da época do engolir o choro, né? Exatamente. Um pouco isso. Exatamente. E ela ficou... Quando eu dei a cafta, mamãe tem a cafta dessa estampa, ela pegou, eu filmei na hora, mamãe chorou. Ai, coisa que eu nunca isso é vi. maravilhoso. Fazer uma pessoa que não chora, chorar. Chorar, exatamente. Eu falo, consegui! Porque ela é sempre assim. E quando eu fiz o pijama, que eu levei pra ela, foi a mesma coisa. Que lindo. A gente vai ter que encerrar o bloco agora. Porque assim, tem uma pessoa sempre me avisando ali. Ainda bem, sabe? se deixar, senão a gente vai falar 2 horas. Daqui a pouco a gente volta. E a gente agora volta aqui com a Cris Gontijo na mesa de chá para a gente conversar sobre uma outra coisa que eu quero saber. Que eu sei que tem uma história chamada O Segredo dos Impecáveis, que é uma outra empreitada sua. Conta pra gente. É como eu te falei, eu não paro, né? Eu sempre estou inventando. Eu entendo. Foi tão engraçado que eu contei, encerramos o bloco eu dizendo que eu iria diminuir meu trabalho, que era... Gustavo deve ter ficado feliz. Super, não. Ele fala assim, olha que interessante, você diminuiu mesmo, abriu mais um negócio. Mas sabe o que é, por que os Segredos Impecáveis eu falo que ele foi uma consequência. Eu trabalho no mercado, aí como diz o povo, você vai contar a sua idade? Não, mas eu vou contar. Eu tenho carteira assinada, tenho 39 anos. Olha... Inclusive, meu primeiro emprego foi com a Beth Pimenta. Gente, encontrei com ela, água de cheiro. Incrível, sensacional. Estive com ela há poucos dias Beth atrás. foi namorada do PCO, inclusive. Foi, né? exatamente, que foi. E ela me deu meu primeiro emprego, não vou falar, quase que eu contei a idade também. Não, é melhor não contar. Ela assinou a minha carteira. Ela tem essa coisa, sabe? Gente, isso ninguém precisa saber. Mas eu tenho 39 anos de experiência no mercado. E eu sempre trabalhei com atendimento. Sim. E aí eu vou contar até como que surgiu a Cris Gontijo. Eu era importadora de produtos da China, de bicho pelúcia. Olha, gente, ótimo. Adorei. E um dia o marido de uma amiga virou para mim e falou assim, Cris, você tem que trabalhar com lingerie. Imagina, eu trabalhava com bicho pelúcia e era um montante enorme que eu vendia para o Brasil inteiro, era um negócio enorme. Aí eu virei pra ele e falei, que lingerie, você ficou doido? De jeito nenhum, detesto, não vou ter loja de jeito nenhum. Em 40 dias a loja Cris Gontijo estava pronta. De jeito. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o público, com a loja, eu sempre falo, tem que ter um diferencial. Aí fala, eu tenho qualidade. Qualidade não é diferencial, é obrigação. E aí o pessoal, mas você tá vendendo pijama para ir pra rua, é um diferencial. Eu falo, mas tem que ter mais. E aí entra esse lado meu do atendimento, de excelência. Sim.
e eu sempre gostei. Igual eu comentei, que todo mês eu tenho alguma coisa para cliente, eu faço um evento. E eu faço isso, eu tenho, por exemplo, eu posso falar, mas é evento de vendas. Nem sempre. Eu acabei de fazer um chá para o Clube CG Exclusivo, que são as 12 maiores clientes. Não é venda, eu estou agradecendo a cliente de estar comigo, né? É incrível isso. É. E aí o Segredos Impecáveis veio exatamente por uma necessidade. Várias pessoas me procuraram e falaram assim, Cris, você atende, você é tão impecável. Aí aquilo dali foi... A palavra é ótima, não né? é? Impecável é muito bom. Aí, nisto, uma pessoa falou assim, me ensina. Eu falei, ensinar como? Ela falou, me dá dica. Aí eu falei, dou. E eu comecei a falar algumas dicas. E eu não consigo fazer entrega pela metade. Aí eu falei, não, eu vou lá na sua loja e te ensino. Eu vou no seu negócio e te ensino. Até que eu fui no... Aí você falou, opa, peraí, isso está virando um serviço, né? Mas você acredita que não foi? Eu não percebi essa pessoa que me chamou. Porque senão você começa a usar o seu tempo também com aquilo que não querendo ou não, isso vira um trabalho, né? Porque o seu tempo é precioso, né? Olha que delícia. Olha o chazinho da Casa Dourada, tá vendo? Nossa, muito obrigada. Delícia. Obrigada, viu, Roberta? Nada. E aí você resolveu transformar num serviço. Essa pessoa falou, Cris, você tem que cobrar, isso é hora de trabalho. Claro. E aí eu comecei então a cobrar e eu fiz 2 módulos, dois tipos, vamos dizer, 2 treinamentos. Um aberto, que eu faço um mês sim, um mês não, aí eu tenho um espaço, que eu abro as vagas. Gente. Na realidade são só 20 pessoas, olha, tudo meu exclusivo. A pessoa nasceu para exclusividade. Eu nasci para exclusividade. Então eu abro para 20 pessoas e eu faço esse treinamento falando sobre o que eu achei tão legal. Uma vez, sabe o que eu fiz, Cris? Eu convidei 8 grandes empresários para me sabatinar. Olha que incrível. Eu falei, pode... Você fez um Shark Tank. Shark Tank, eu brinquei. Eu ainda quando eu apresentei, eu falei assim, esse aqui foi o Shark Tank, exatamente. Para eu saber realmente se estava coerente com tudo que eu falo. E foi o que foi a gota de ouro, foi no final eu olhei para um deles e falei assim, não, esse treinamento não tem sentido não. Ele falou, mas por que? Eu achei fantástico. Eu falei, tá muito óbvio. Ele falou, por isso que vai dar certo, porque é óbvio para você. Exato. O óbvio precisa ser dito e às vezes a gente acha que é óbvio. O óbvio muitas vezes deixa de ser dito nos relacionamentos, nos atendimentos, nas empresas. Às vezes é óbvio elogiar, né? Às vezes é tão óbvio que você não elogia. E os funcionários às vezes precisam tanto do seu elogio e por aí vai, né? Exatamente. O óbvio precisa ser dito. Adorei! Mas assim, eu tenho visto isso o tempo todo, que para mim virou óbvio. Aí quando eu faço o treinamento, que tem esse que é de turmas, e tem o In Company. Inclusive semana que vem eu já vou fazer outro. O que é? Por exemplo, tem uma clínica aqui em BH, a Fibonacci me chamou. Empresas de marca, Isapaz, que é uma marca mineira que eu admiro demais. Eu conversei com ela, eu acho que é uma menina que tem uma história muito incrível. Linda. Conversei com ela no Conexão Empresarial, no meu programa. Ela também contratou os Segredos Impecáveis. Olha! Assim como outras empresas, e aí eu faço personalizado. Eu vou à empresa, eu faço um diagnóstico e aí a gente vai lapidar aquela equipe. E a sua loja aqui, você fica aqui o tempo todo ou você tem uma pessoa que atende por você ou você atende pessoalmente as pessoas? Porque eu fiquei preocupada com o seu tempo agora. Deu um problema de agenda aqui na minha cabeça. Você tá lembrada que eu diminuí a minha horário de trabalho? Seu marido tá lembrando muito bem. Exatamente. O que eu fiz? Que eu já tinha combinado. Na verdade, eu venho à loja às terças e quintas à tarde e tento ficar à sexta. É mais ou menos minha programação. Ótimo. Né? Porque os outros horários, eu estou dedicando segunda e quarta, eu estou dedicando ao meu filho. Ai, que delícia. E ao treinamento. Seu filho está precisando? Porque se eu for dedicar ao meu filho, ele vai falar, não, mãe, não precisa. Olha, para falar a verdade, eu acho que o meu filho está cuidando de mim ultimamente. É ótimo, né? Mas tem que eu acho que ele também, tá assim, né? Então, assim, é um momento que eu tenho tentado. Eu ainda estou bem ausente nessa... Não consegui. A teoria tá linda, né, Cris? A teoria... Eu não... na minha vida, nem a teoria sobreviveu. Pois não. Teoria. A minha teoria está linda, mas eu não consegui ainda chegar. Mas vou chegar. Mas eu acho que a gente precisa ter
um norte, né? Uma meta, uma teoria pra gente, um horizonte, né? Um horizonte. Porque eu fico pensando, sabe, Cris, hoje eu tenho visto tanto, o que me brilha aos olhos é compartilhar aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho, conexões. São tantos, é uma construção tão longa, né? Tem tanta coisa que você aprendeu e que às vezes você nem se dá conta de tanta coisa que você aprendeu, né? Exatamente. Essas conexões são maravilhosas. Eu tenho realmente, acho que por eu ter transitado em tantas áreas, isso fez com que eu tivesse esse leque que eu falo que é um presente que eu tenho. E eu acho que você tem uma coisa também muito interessante, que é a elegância. E essa elegância, ela não tem necessariamente a ver com berço, com ter nascido com dinheiro ou sem dinheiro. Isso é seu. Talvez você tenha aprendido com a sua mãe, como você mesmo fala. E a elegância, para mim, é você saber tratar as pessoas, independente de quem elas sejam. Né? Eu até dou muito como exemplo o Cartola, sambista, que era uma pessoa simples, né? Que viveu uma vida, que teve momentos difíceis e tudo mais, mas ele era extremamente elegante, né? O samba é muito elegante, então acho que a elegância, ela permeia os melhores relacionamentos, e isso é uma coisa que está presente em você. Eu vi um vídeo do perfil do Segredo dos Impecáveis, você dizendo uma coisa simples, mas que eu acho que as pessoas esquecem, né? E esse vídeo parece que calhou. Quando as pessoas fazem orçamentos pra gente e a gente não fecha com essas pessoas, mas a gente não dá nenhum alô, né? Falar assim, olha, querido fulano, muito obrigado pelo seu orçamento, eu analisei, mas a gente vai fechar com outra pessoa, ou a gente não vai fechar agora, por esse e esse motivo. A pessoa fica no vácuo muitas vezes. Não falou a palavra. O vácuo, Cris. É terrível, gente. Retorno é fundamental. Você falou Você pode precisar daquela pessoa depois, né? Cultivar relações é isso. Isso, Cris, eu acho tão interessante, porque eu vou pegar você como exemplo. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, eu conheço parte da sua vida, né? Eu acompanho. E teve um momento na sua vida que eu vi que você estava assim, super cheio de coisas, de lives incríveis, com livros, e eu acompanhando. E eu mandei uma mensagem te elogiando. Você respondeu. Mas claro. Mas não é claro. É claro para você, tá vendo? Por isso que eu falo. O que é o óbvio não é o óbvio. Eu percebo isso hoje, como que isso acontece comigo. As pessoas, eu estava comentando, tem dias que eu pego meu WhatsApp, eu fico sem exagero, horas tentando responder. Então eu falo, ok, obrigada. Até, por exemplo, estamos lançando coleção, a pessoa me manda assim de roupa masculina, coisa que e eu falo, obrigada. Sabe? Esse cuidado não custa. Quantos segundos você gastou? Exato. Quantos segundos? Então, assim, isso para mim tem feito tão bem poder compartilhar esse cuidado. E você falou no ponto mais importante, Cris. Um dia a pessoa estava falando assim, eu recebi um feedback que eu vou printar, inclusive, no meu feed. Isso é maravilhoso. A pessoa falou assim, quando você subiu, porque eu fui dar uma palestra, ela falou assim, quando a Cris subiu ao palco, eu fiquei pensando, nossa, mas essa mulher é tão distante da gente, porque ela é tão chique, ela é tão... E quando eu comecei a falar, ela falou assim, mas ela com os casos dela na vida, mostrou que ela é igual a gente. E eu queria contar uma coisa, eu não consigo entender aonde que tem diferença, Cris. Que seja na raça, que seja no gosto, que seja na questão financeira, todos nós nascemos e morremos do mesmo lugar. E os meus pais sempre falaram isso. Eu lembro, isso é a verdadeira elegância. Meus pais sempre convidaram as pessoas para sentar à mesa e falaram assim, pai, mas ele é lavador de carro. E ele fala, que bom que ele lavou o seu carro. Agradeça a ele. E respeite esse trabalho que ele fez, né? Que foi muito difícil e que provavelmente para nós seria muito mais difícil de realizar. Né? Então, eu aprendi na minha vida a valorizar. Eu tenho carinho pelas minhas costureiras, que é uma coisa assim, eu tenho amor por cada uma delas, eu tenho respeito, porque sem elas eu não seria ninguém. Exato. Então, para falar, o cliente, eu tenho amor pelo meu cliente, eu sobrevivo porque ele compra. Mas se eu não tiver pela minha costureira, eu não tenho nem o que vender. Exato. Então, fala assim, e uma coisa que você falou também, que eu achei muito interessante, falando da sustentabilidade, né, dessa questão, eu tenho que te contar também que a Cris Gontijo, eu tenho um orgulho de contar. Eu fui case de sucesso do BRICS, Mulheres Case de Sucesso. Olha que incrível. Da Caico,
da Comunidade Europeia. Eu fui chamada em Brasília para falar. Incrível! Por este trabalho, porque quando as pessoas pegam uma peça Cris Gontijo, muitas, por uma questão de falta de informação, às vezes pega assim, vira a etiqueta e fala, ah, mas isso aqui não é tecido natural. Então eu quero contar uma coisa, que eu adoro ter essa oportunidade de falar sobre isso na moda. Eu conversei isso com pessoas que estudam tecido para poder estar aqui falando isso. Você sabia que sustentabilidade hoje está muito mais distante do que o tecido que vai ser biodegradável? Deixa eu te contar. Eu não vou contar de marcas hoje que nós conhecemos internacionais que geram lixo. Sim. O lixão na África É desesperador o lixo que a moda gera, né? é o segundo maior poluente, sabia disso? Sim. E a Cris Gontijo não participa disso, porque eu aproveito todo o tecido, eu gero zero. E eu vou contar Olha como. que incrível! Quando eu compro o rolo do tecido, eu já faço o cálculo de quantas peças eu vou produzir. Por isso que eu produzo X. Aí fala, ah, mas faz mais um pouquinho. Eu não tenho tecido e nem vou comprar. Então eu produzo a peça grande. Depois eu penso no encaixe, na hora do corte, de peças menores. E o que sobra, depois eu faço questão de te mostrar. Eu tenho bolsinha, saquinho, que eu entrego o produto. É incrível isso. Eu aproveito. E ainda sobra, eu falo tecido da filhote, tá? E aqueles retalhinhos, as peças menores, eu dou para um asilo, para senhoras no horário vago, horário de trabalho manual. Sim. Elas fazem fuxico e com o fuxico elas fazem almofadas, tapetes que elas vendem no final do ano, que gera dinheiro para elas. E eu pago pelo saquinho que elas fazem para mim. Que legal. Tudo que é produzido para a Cris Gontijo eu ainda pago. Então eu remunero para trabalhar o meu lixo. Legal demais. Isso é importantíssimo, essa responsabilidade. Então, Que eu legal, acho... que legal. E olha o tamanho da minha Parabéns, empresa, né? não precisa de ser grande, né? Você não precisa ser grande para pensar que você está produzindo um impacto, né? Imaginar que não existe jogar fora, não existe descartar, tudo que se joga fora, joga-se dentro, né? Então... E aí vem também essa questão da durabilidade da peça. As minhas peças, por que ela foi classificada dessa forma? Pela durabilidade. O toque do nosso... Você está sentindo, você vê, é uma seda. É uma seda, Só que isso não é seda. Isso é um poliéster de altíssima qualidade, que inclusive sai do valor de um poliéster comum, né? Só que ele tem a durabilidade e a gente não mata o bichinho da seda. Entendi, né? Isso é incrível. Porque o bicho da seda também, né? Você fala de, essa blusa é de seda, mas tem um animal sendo... sacrificado. Então, e eu São tantas variáveis que eu acho que hoje trabalhar com moda também é um ato de coragem. Muito. Porque você está lidando com muitas variáveis que tornam que aumentam a sua responsabilidade, né? Com quem produz, com quem compra, com o produto, com o que vai ser descartado, com o processo, com o preço. Menina, você é louca, você não... Te acho bem doida. Eu já tinha certeza disso. Eu trabalho com palavras, basicamente. As palavras, elas somem no ar. Não, mas eu né? tenho que te contar. É uma das minhas grandes paixões. Você queria escrever um livro, você me contou ali nos bastidores. Nossa, meu sonho, eu falo isso, porque eu falo que a minha vida, eu sou tão grata a Deus, eu tenho uma gratidão no coração. O pessoal fala assim, você é sortuda. Eu falei, não é sorte. Eu falo que é gratidão, é temor a Deus por tantas bênçãos que eu consigo, sabe? Sim. E uma das coisas que eu falo, que é essa questão da palavra, Cris, a responsabilidade que eu vejo na minha vida, tudo que eu tenho veio de uma sabedoria de um livro, de um aprendizado, da leitura. E eu hoje faço questão, inclusive vou até te pedir, aproveitar, né? Agora você não pode nem negar. Eu gosto sempre de colocar, tanto nos Segredos Impecáveis, quanto no Cris Gontijo, no Instagram, frases. Porque são grandes aprendizados. Claro. E com aquela frase, aí eu venho uma coisa que eu ia até te falar, acho tão interessante, que às vezes eu falo com a pessoa assim, eu tenho um treinamento, Segredos Impecáveis. Aí quando eu começo a falar, a pessoa fala, nossa, não é pra mim, porque eu já sou impecável. Eu falo, essa que mais precisa. Impecável mesmo. Essa que mais precisa. Essa já, preenche a fichinha aí então, querida. Não, e quando falo assim, por exemplo, quando eu faço treinamento, eu falo assim, sempre eu peço feedback, é uma coisa que eu preciso, né? Aí a pessoa fala assim, já sabia de tudo.
Uma pessoa já não sabe de tudo. E eu falo, que engraçado, até hoje eu aprendo, você acredita? Eu aprendo todos os treinamentos. Eu acho que essa é uma postura que diferencia as pessoas, né? A pessoa que se coloca na posição de aprendiz e aquela que acha que já sabe de tudo. Eu acho que é uma espécie de velhice, né? Para mim, essa é a verdadeira velhice, é se achar que já sabe de tudo. Não, isso eu já sei. Então, você já envelheceu, você já enrijeceu por dentro. Exatamente. Né? E o meu livro, que eu falo muito, eu tenho uma coisa. A aptidão que você tem de escrever, que é uma coisa impressionante, né? Que eu sempre acompanhei, é mesmo. Que encanta, o livro vira uma cachaça, né? Eu sou zero. Eu tenho que contar um segredo, eu tenho uma copywriter. Ah, isso é maravilhoso. Eu tenho a facilidade, eu tenho um dom da oratória. E eu custei, sabe, Cris? Ela chama Jane. Ela tem uma capacidade que, assim, a minha vida, como você está vendo, deve estar muito à toa. Eu pego o telefone, eu gravo áudio para ela, mando a foto e falo, Jane, o texto é tal, 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 tal. Sensacional, uai. E ela fala, ela escreve como se fosse você falando. Mas é que eu falo, com dom de saber escrever, né, gente? Porque não é tão fácil. Mas você tem o dom da oratória, isso aí, sem dúvida, já faz muita diferença. Mas isso que é legal, né? A gente saber delegar também. Isso é outra coisa que eu acho fundamental na vida de uma pessoa que faz várias atividades. Eu ainda tenho uma grande dificuldade de saber delegar. Eu já tive secretário, depois eu não tenho mais secretário. Então, assim, fazer aquilo que é sua especialidade e delegar aquilo que não é sua especialidade. Isso é muito difícil. Mas eu tenho essa dificuldade, Cris. Mas você tem a sua copywriter para fazer os seus textos. Isso já é um grande ato de humildade também. Porque humildade é uma espécie de inteligência, principalmente no mundo empresarial. Nossa, adorei. Essa frase você vai escrever para mim. Pode colocar lá, no Segredos Impecáveis. Pois é. Essa frase, olha, essa frase foi maravilhosa. A humildade é uma espécie de inteligência, eu acho. Amei, amei. Porque, inclusive, nos Segredos Impecáveis, eu tenho outra pessoa, eu tenho duas. A Jane, que é a copywriter do Cris Gontijo. Sim. E tem a outra, que é a Tatiana, que ela me ajuda. Eu falo para ela, o brifo, toda segunda-feira, o que eu quero colocar no conteúdo. Nas redes, naquela semana. Aí eu falo com ela, ela até soltou uma frase muito legal. Ela virou e falou assim, educação é igual calça jeans, nunca cai de moda. Eu vi. Não é? Então, é exatamente, essa pessoa, eu falo e ela faz a arte linda, cria para mim um texto, porque, gente, texto não é minha praia. Eu tenho essa... aí que tá. Na verdade, é a sua praia, só que não em formato de texto. Já não tá, escrito, né? A forma de pensar tá em você e você... Isso que é legal, né? Você saber que você precisa de ajuda. Isso eu acho outra coisa fundamental. As pessoas tendem a mitificar as pessoas, né? Achar que você é uma mulher que fez tudo sozinha. Não. E é incrível a sua trajetória. Mas eu acho que quem cresce mais é aquela pessoa que entende que ela precisa de ajuda na caminhada, né? No dia que eu entendi que eu precisava de ajuda para ser forte, porque ser forte para mim é você contar com uma rede de apoio. Porque a gente demora para entender isso, né? E eu sou filha da minha mãe. Minha mãe era uma mulher que fazia de tudo. Ela era contadora, formou em contabilidade já quando os filhos tinham nascido. Ela cozinhava no domingo quando não tinha, né, ninguém, quando a gente não tinha empregada. Ela fazia o imposto de renda. Ela eu já cansei. O chuveiro elétrico, sabe assim, ela era essa pessoa. E aí, quando a gente via, ela mesma ficava sem assistência, né? Eu acho que entender que a gente precisa ter ajuda, que a vida melhora desse jeito, é muito melhor, né? Não, e é tão impressionante isso, porque eu não tenho o menor problema de falar da questão da ajuda. Inclusive, aconteceu comigo hoje. Eu falo que uma das coisas, na minha opinião, de ser impecável, é a gente preparar para receber. Quando você me convidou, eu falei, quero me preparar para receber a Cris. Impecável. E aí eu fui e falei assim, vou no salão. Aí a pessoa fala assim, Cris, mas por que você não se arruma sozinha? Eu falo, gente, eu tenho que contar. Eu não sei. Exato, e que bom. Qual que é o problema? Ele fala assim, mas você vai no salão para arrumar? Eu falo, e eu tô amando, porque tá sendo um autocuidado. Isso para mim são cuidados. Não, se você pode fazer isso, é maravilhoso. Exatamente. Eu falo, gente, se eu tenho essa oportunidade, se eu posso, eu tô demonstrando, Cris, você é tão importante para mim. Se eu não soubesse, se eu não pudesse, como diz a minha mãe, se você lavar o cabelo, lixar a unha bonitinha, pôr uma roupa limpinha, tá ótimo. É um cuidado, exato, Cris. Já é um cuidado. Sabe? Era diferente de eu chegar com o cabelo imundo, toda descabelada, e falar assim, e aí, o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Não sei, e eu falo, não é questão, e você falou num ponto muito importante, Cris, não é questão financeira. Não é. Não é. Não é mesmo.
Eu tive a oportunidade, meu filho teve uma babá, Ingrid, que ela foi inesquecível na minha vida. Ela nunca tinha visto escada rolante. Ela nunca tinha visto um elevador, nunca tinha andado de elevador. A mãe dela era Gari, uma pessoa de uma simplicidade, e eu vou te falar, ela era impecável. Uhum. Ela era de uma simplicidade, de uma elegância. Eu falava, gente, a Ingrid é uma das pessoas mais elegantes que eu conheço. E a minha mãe falava isso também. Então, é o que você falou, muito distante dessa questão do financeiro. Sem dúvida. Não é? Então... Eu adorei, achei que você ficou linda. A gente vai ter que encerrar o vlog. Ai, que dó. Mas olhem bem pra ela, gente, porque ela tá linda, que ela maquiou pra encontrar comigo. Gente, eu arrumei pra encontrar com vocês, tá? Aqui a Cris, na hora que falaram que era... Eu tenho paixão por essa mulher, admiro há muitos anos. E é recíproco. E é muito legal que a gente tenha conseguido se encontrar, pelo menos no programa, né? Porque nós já marcamos esse café. A gente tá devendo há muito tempo. Sucesso, querida. Obrigada por estar aqui. Até a próxima, gente.